Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Linha Aberta. Hoje vamos falar sobre a crise no sistema de abastecimento de água no país e em particular ao nível da zona sul. Certamente já se terão apercebido e não é para menos que desde os princípios deste ano particularmente tem sido extremamente difícil para várias famílias ter acesso, pelo menos o acesso normal com que vinham tendo a água. E o problema, portanto, quando se esperava que pudesse voltar à normalidade com esta época chuvosa, o que é certo é que os sinais continuam a ser muito poucos de melhoria, pelo menos avaliado por aquilo que tem estado a acontecer em vários bairros. Há até, inclusive, bairros que chegam a ficar uma semana sem terem acesso à água do sistema da rede nacional, ou quando têm acesso, digamos, a água sem a chamada pressão, portanto, significa que não tem pressão suficiente. Enfim, vamos tentar refletir sobre este assunto. Tenho comigo três convidados. Boa noite aos três. Afonso Maumana é porta-voz da Águas da região de Maputo. A senhora Rutina Muxo, diretora, representa a Direção Nacional dos Recursos Hídricos. O senhor Adriano Chiruti é presidente da AFORAM, que é a Associação dos Fornecedores de Água no nível de Maputo. Boa noite aos três convidados e muito obrigado por, numa noite em que se celebra o amor, nós estamos aqui para olhar para os problemas com que no dia a dia as pessoas se debatem. Muito bem, começo aqui pelo porta-voz das águas da região de Maputo, precisamente por esse aspecto. Portanto, havia esta promessa de fornecimento de água em dias alternativos, alternados, melhor assim. Houve inclusive um mapa que foi publicado com os bairros nos jornais. O que é certo é que não se está a cumprir aquele mapa. O que é que está a acontecer? Boa noite e, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos dão de vir aqui à STV, mais uma vez interagir com os clientes e o público em geral à volta do abastecimento de água. Envolvidos cerca de 34 dias hoje, depois que iniciamos o processo da distribuição de água em regime de restrições, continuamos a implementar o plano de abastecimento de água, um dia sim, um dia não. O que temos estado a constatar gradualmente é que iniciamos bem nos últimos, mas à medida que nos aproximamos para os últimos dias, temos estado a constatar focos ou queixas de faltas de água por mais de 1, 2 ou 3 dias e de forma localizada. Isso, em parte, explica-se porque quando nós iniciamos no dia 10 as restrições, fomos reduzindo gradualmente, portanto, o nível da produção em função do nível, portanto, existente no rio, porque o que se previa, e é o que aconteceu, é que nós iríamos fazer, portanto, a redução de forma gradual. Agora já estamos na fase última, em que já reduzimos até ao mínimo, e é esse programa que nós estamos, todos nós, ao nível do setor, a cumprir. Então, isso também ressente-se naquilo que é a redução, portanto, da produção. Se lhe der mais ou menos uma ideia, o nosso nível de produção normal é de cerca de 220 mil metros cúbicos por dia. Agora, hoje, nós andamos à volta de 100 mil metros cúbicos por dia. Portanto, uma redução à volta de 50%. E isso, naturalmente, reflete-se naquilo que é o nível de acesso. E os primeiros pontos a ressentir-se dessa falta são os pontos mais altos ao nível, portanto, da rede de distribuição. A nossa rede de distribuição, só para ter uma ideia, de cerca de pouco mais de 3 mil quilômetros de rede. Isso em linha reta é como se estivesse a esticar mais ou menos daqui até Dar es Salaam. Portanto, é uma rede que se circunscreve nessas três cidades, Maputo, Matola e Vila de Boane.
Então, os primeiros pontos que sofrem são os pontos mais altos e os pontos que estão mais afastados da rede de distribuição. Os pontos mais altos, quais é que consideram no conjunto desta rede que mencionou aqui? A terra, ela não é plana, portanto... Os bairros, queria referir-me aos bairros que se situam nos pontos mais altos, quais são? São diversos e são atingidos também de diversa forma. Não é da mesma forma, porque isso depende daquilo que é o nível de água que sai em cada centro distribuidor. Conforme sabe, nós temos vários centros distribuidores, são grandes reservatórios por onde a água sai. Então, isso é atingido, os bairros são atingidos em função do volume de água que existe e em função também da pressão que nós temos. Mas podemos dar alguns exemplos, por exemplo, ao nível da nossa área operacional da Machava, temos o Tchumene, por aí assim, temos Mulotana, temos Musumbuluco, temos também, por exemplo, ao nível da área operacional da Matola, nós encontramos, por exemplo, as zonas de Campoane, uma parte de Belo Horizonte. Ao nível da área operacional de Laulane, encontramos bairros como Avalano, Ulene, a Plana Caniço, Machaquene, também ABCD. Na área operacional de Chamanculo, nós encontramos bairros como uma parte de Mafalala, encontramos também uma partinha da zona do Alto Maia, mas zona alta. Portanto, quer dizer, temos estes são alguns dos casos de bairros que estão muito acima daquele mapa de restrições que vocês distribuíram, porque alguns dos casos que mencionou, e nós tivemos a ocasião de cruzar alguma informação, chegam a ficar uma semana, e alguns dos nossos telespectadores chegaram a falar-nos de bairros onde estão há 9 dias sem água. Nós estamos no terreno, também a monitorar a situação e em função daquilo que temos estado a constatar, fazemos um trabalho também de terreno no sentido de colmatar essas situações, mas a nossa margem de manobra é bastante limitada porque o volume que nós estamos a distribuir é o mesmo. O que nós fazemos, ou alternamos a distribuição, ou seccionamos as válvulas, ou redirecionamos a água para uma parte ou para outra, mas é sempre a mesma água, no sentido de ver como é que reequilibramos a rede, porque... Na prática, para melhorar a situação dos bairros que aqui mencionou, alguém terá de ser privado da água que está a consumir nesta altura, é isso? Não necessariamente assim, porque tudo que nós este plano é assim. Se a água é a mesma e ela tem de ser distribuída por esses bairros todos, por essas pessoas todas, para ser direcionada para os bairros que mencionou, que estão há muitos dias, há mais dias do que o mapa que a água da região de Maputo distribuiu, é porque alguém tem de ficar privado, não é? Eu não diria que tem que ficar privado, mas eu preferiria dizer que todos nós precisamos de fazer algum sacrifício do ponto de vista de uso racional da água, porque não é a situação normal que estamos a passar, é uma situação anormal. E se estamos a fazer a distribuição, se estamos a implementar esse plano de um dia sim, um dia não, quer dizer que não chega para ser todos os dias. Então, naturalmente, sem que seja a nossa vontade, acaba acontecendo alguns focos de faltas de água, mas que estamos prontos no terreno. Objetivamente, a própria água de Maputo não tem capacidade para cumprir aquele calendário de um dia não, um dia sim. Não, estamos a cumprir porque estamos a fazê-lo como tal, mas há constrangimentos no terreno, que é o que estamos a passar. Mas estamos lá prontos para sanar esses problemas. E nem sempre sanamos da forma desejável. Porque há quem, por exemplo, estava habituado a receber água 10 horas por dia, mas agora recebe 6 horas, ou recebe 5, ou recebe 2 horas. Portanto, a reclamação é a mesma, mas lá estamos. O contexto de agora, já receber 2 horas é um privilégio enorme face ao que está a acontecer a muitas famílias. Vamos ter a oportunidade de falar com os nossos telespectadores e aí vão certamente aferir melhor
a situação no terreno. Muito bem, vou convidar aqui a senhora Ruth, como eu disse, representa a Direção Nacional dos Recursos Hídricos. Boa noite, obrigado também por estar aqui. Portanto, ao nível do Ministério das Obras Públicas, onde se tem, digamos, esta visão macro de situação de fornecimento de água. Estamos na época chuvosa, tem caído alguma chuva, mas ainda assim, avaliado por aquela situação que estava a descrever aqui o Sr. Afonso Maumano, a situação tende a piorar e não a melhorar. Percebe-se que há águas que era transmitir um panorama menos dramático, mas a situação não é de 30 dias para cá não melhorou significativamente. Piorou, claramente, há bairros, e nós somos, para além de jornalistas, somos pessoas, temos experiências próprias, pessoais, onde a situação se agravou. Pergunto, havia a expectativa de que esta época chuvosa trouxesse uma lufada de ar fresco para as bacias hidrográficas, no sentido de que houvesse uma capacidade de armazenamento de água? Não é bem assim o que está a acontecer. O que é que está a acontecer exatamente? Obrigada e cumprimentar os telespectadores da STV, obrigada por este convite. Como a Jeremias já acabou de fazer aqui a contextualização, e muito bem colocada essa contextualização, na verdade, quando começamos a presente época chuvosa, a previsão inicial indicava para a primeira metade da época, que é outubro, novembro, dezembro, alguma probabilidade para a ocorrência de chuvas normais, inclusive com alguma tendência para cima do normal. Esta previsão não foi só confirmado pelo Instituto Nacional da Meteorologia, como também foi confirmado a nível da região austral. Mas o que verificamos no terreno é que essa previsão não se concretizou conforme o inicialmente previsto, e o cenário que nós fomos tendo ao longo da primeira metade da época chuvosa até esta segunda e última metade foi de facto a ausência, ou seja, a escassez de chuva ao longo pelo menos da zona da bacia do Umbiluz. Mas temos que verificar como é que esta ausência se verifica. Nós tivemos escoamentos aceitáveis para a bacia do Limpopo e para a bacia do Incomate, que ambos se situam na região sul do país, mas tivemos uma situação muito localizada na bacia do Umbiluz. Talvez isto podemos tentar olhar num exemplo muito simples. É normal ouvirmos que choveu na zona de Maguanini e não choveu na Baixa. Só que este fenômeno foi sendo muito recorrente ao longo da presente época chuvosa. A pouca chuva que foi caindo não foi suficiente para gerar escoamentos até então. Nós começamos a época chuvosa, estávamos mais ou menos com cotas da Albufeira, que nos permitiu ter uma percentagem de enchimento mais ou menos na ordem de 16%. Foi continuando a baixar até os 13%. Dos 13%, com as últimas chuvas, tentamos recuperar, mas só recuperamos cerca de 3%, próximo de 16%. Neste preciso momento, o cenário volta a ser de descer. Estamos agora na casa dos 15%, a voltarmos para a queda dos 13%. Quando falo dessas percentagens, para quem está a ouvir percentagem pode não perceber, mas só para tentar traduzir essas percentagens em números um pouco perceptíveis. Nós, para fornecermos água com boa satisfação para os objetivos dos pequenos libombos, precisamos por ano de mais ou menos 100 milhões de metros cúbicos. E neste momento estamos mais ou menos com 50% dessa capacidade. Aliás, daí há uma afirmação do engenheiro Carmo Vaz, que ele diz que se no fim de fevereiro a barragem não tiver pelo menos duplicado o volume de água atualmente armazenado, mais ou menos cerca de 55 milhões de metros cúbicos, para 110 ou 120, as restrições ao consumo vão ter de continuar e até ser agravadas. É mais ou menos esse cenário. Exatamente. Esta colocação acho que joga com o que eu acabo de explicar, que o que nós temos agora equivale a mais ou menos 50% do que nós precisamos para satisfazer um ano de 24 meses. E se nós não conseguirmos subir para mais ou menos o dobro do que nós temos agora, primeiro teremos que continuar com as restrições e em algum momento teremos que agravar. Qual é a margem nesta parte final da época chuvosa, qual é a probabilidade nesta parte final da época chuvosa
conseguirmos sair dos 50% para os 100%? Esta é a primeira questão. E se não conseguirmos passar portanto, para os 100%, o que é que vai suceder ao longo do ano? Para ir para os 100% já é quase uma probabilidade um pouco difícil de ocorrer. Temos agora a tempestade. Pois, esta depressão que foi anunciada. Exatamente, mas se formos olhar para a trajetória, é verdade que esses fenômenos são dinâmicos. Eu não sou meteorologista, mas por aquilo que tem acontecido, esses fenômenos são dinâmicos, pode tomar uma trajetória, pode fazer alguns desvios. Se conseguirmos ter chuva a partir da Suazilândia, porque este sistema aponta para alguma chuva para o interior da Suazilândia, pode ser que haja alguma contribuição para o Umbiluzi. Mas se isto não acontecer, significa que a probabilidade de subirmos muito dos níveis em que estamos agora nos pequenos libumbos é muito baixa. E sendo muito baixa, isto vai implicar que nós, das percentagens que nós temos agora, podemos até recuperar mais 1, 2%. E isso é muito baixo para aquilo que nós precisamos. O que nós estamos a fazer agora, que acabou de explicar o colega Maumani, é que nós, dos 3 metros cúbicos por segundo, que são suficientes para satisfazer a demanda ajusante da barragem dos pequenos libumbos, tivemos que reduzir para 50%. Estamos a descarregar neste momento 1,5 metros cúbicos por segundo. Este cenário pode nos ajudar a aproximar a próxima época chuvosa, que começa 1 de outubro. Porém, as chuvas nem sempre começam no dia 1 de outubro. Podem começar em dezembro, pode começar em janeiro do ano que vem. Então, é tudo isso uma probabilidade que estamos aqui a falar. Então, temos que rezar para que chova muito, sobretudo na Suazilândia, que é a parte da montante do Umbiluzi, é exatamente esta perspectiva. As chuvas que caem na Suazilândia têm uma boa contribuição para os pequenos libumbos, e eu vou explicar porquê. Porque a bacia do Umbiluzi, sendo ela partilhada por 3 países, e a maior parte da bacia localizada na Suazilândia, cerca de 60%. Então, quando a chuva cai com boa intensidade na África do Sul, o escoamento gerado a montante, neste caso na Suazilândia, contribui em grande medida para o território nacional. Mas é verdade que se chover também no território nacional, termos estes 2 fenômenos cruzados, aí melhora ainda mais a capacidade de encaixe dentro dos pequenos libumbos. Se isso tudo não acontecer, estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E como já disse, pode não ser exatamente em outubro, são cerca de 8 meses a pão e água, como se costuma dizer, é isso que vai acontecer? Neste fornecimento que estamos a fazer de 1,5 metros cúbicos por segundo, que é o que neste momento está sendo gerido para satisfazer as demandas, podemos ter água até aproximadamente a próxima época chuvosa. Mas isto pode ser antes das chuvas começarem a cair. É o que estou aqui a tentar explicar. Com o que nós temos neste momento. Se não houver nenhum incremento, não termos nenhum aumento dentro da albufeira dos pequenos libumbos. Portanto, é possível aguentarmos com este nível de restrições até a próxima época chuvosa? Próximo à próxima época chuvosa. Portanto, a época chuvosa começa 1 de outubro, por aí outubro, novembro, com este nível de descargas podemos aproximar. Supondo que não chove até dezembro, janeiro, pode ser um caos. Do próximo ano pode ser um caos. Essa é a palavra certa. Muito bem, oxalá que isso não aconteça. Deixe-me introduzir aqui também o Sr. Adriano Chiruto, que é Presidente da FRAM. Como a Associação dos Pequenos Fornecedores, no quadro desta crise já não serão propriamente pequenos, como é que vocês estão a olhar para esta janela de oportunidade do ponto de vista de negócio, mas também de salvaguardar uma cota que, no caso vertente, os sistemas formais não estão a conseguir distribuir? Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Os cidadãos são fornecedores ou consumidores, ou são fornecedores ou são consumidores. Pois. É um programa privilegiado para o dia de hoje. Todo aquele que está nos assistir hoje ou é consumidor ou é fornecedor. E a FORAM como é que encara esta situação? Nós dissemos num outro programa, quando estávamos a iniciar a fazer face a esta crise, dissemos que os fornecedores privados
não estão fora desta situação, também estão dentro e serão afetados. E, na verdade, estão sendo afetados. E nós chamamos a atenção aos nossos colegas para se prepararem, que é para colaborar com o fornecedor público deste líquido. Porque, afinal de contas, nós trabalhamos quase que nas mesmas zonas, nos mesmos bairros, fora do cimento, não é cidade de cimento, mas os bairros periféricos onde está a água de Maputo, como é o caso do Patrício Lumumba, mesmo o Lene, para esses lados está lá a água de Maputo, mas também estão lá os privados. Mas conseguem aceder à água, por exemplo, eu sei que o vosso sistema é basicamente de furos. Sim, sim. Nestes furos que fazem, encontram a água com mais facilidade, por exemplo, do que os sistemas formais do sistema público? É assim, os nossos sistemas estão calculados, têm uma certa capacidade e tem um certo limite de clientes. É verdade, porque nós construímos aquilo em função da demanda, muitas vezes tem sido assim. Neste momento, aquilo que nós tínhamos como capacidade, tendo em conta que é uma parte de consumidores que não pertencem a esta rede, tem passado para essa rede do privado. Então, a nossa capacidade, e aí já começamos a sentir os efeitos. Ou seja, há uma pressão sobre os vossos sistemas por parte dos consumidores que estavam no sistema público, é isso, na rede pública. Aliás, já temos colegas que dizem que já não conseguem manter aquela reserva que mantinham antes. Normalmente os nossos fornecedores têm em média 4, 6 tanques de 20 mil litros cada, que significa tem uma reserva de 120, se calhar 120 mil litros, um pouco menos do que isso. À medida que, quer dizer, a reserva não é só nos depósitos, como também na própria rede. Agora, nós temos estes casos, nós instruímos aos nossos colegas para aquelas regras. Há umas regras que nós temos que estabelecermos, que o nosso consumidor não pode ser o vendedor da água, não pode vender aquela água que nós abastecemos a ele. Mas neste momento nós abrimos esta possibilidade não para vender, mas para ajudar o vizinho. Aquele que usa a rede pública, neste momento não tem água, mas tem que ajudar aí o vizinho, tem que dar a água ali ao vizinho. Não no sentido de vender. Agora, aqueles que não estiverem perto, não são vizinhos, quando muito podem contactar o fornecedor lá e fazem uma compra direta lá na fonte, lá na fontenária. É assim como nós contribuímos para minorar o efeito nesses bairros. Não aqui no cimento já é difícil. É difícil. É difícil, mas naqueles bairros sim. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao porta-voz da Águas da região de Maputo. No atual quadro, como é que tem sido a comunicação da vossa empresa com os clientes num quadro em que eu recebo uma fatura na minha casa de consumo de água e, entretanto, tenho que recorrer aos vários sistemas, ao sistema da Foramo, ao sistema dos distribuidores de água, ou seja, há um incremento do ponto de vista de fatura dos consumidores, porque não se pode viver sem a água. Como é que vocês fazem esta comunicação? Porque imagino o nervosismo de quem tem que receber uma fatura da água e ao mesmo tempo criou-se já uma fatura paralela em função da necessidade óbvia de aceder à água. Como é que vocês fazem o sistema de comunicação com os vossos clientes que estão a viver essa situação em concreto? Bem, desde que iniciamos o nosso plano de restrições, estamos em constante comunicação com os clientes. De um lado, via os órgãos de comunicação social, através da divulgação desses planos, mas também temos os nossos meios habituais, que é através dos líderes locais, portanto, os líderes comunitários. Nós temos uma boa relação
a partir deles. Sempre que nós temos perturbações no sistema, portanto, nós usamos esses meios para nos comunicar com os clientes. Também por via dos nossos colegas que passam pelas residências, esses que tiram as leituras, entregam as faturas, também é um outro meio de comunicação. Agora, ia aproveitar aqui esclarecer uma coisa. Uma das questões que tem sido levantadas à volta das faturas nossas tem sido relacionada à fatura que é recebida ou que tem sido recebida ao longo deste mês ou período das restrições com as próprias restrições. Queria aqui esclarecer uma coisa. O nosso ciclo de faturação leva 2 meses. O que é que isso quer dizer? Em condições normais, o nosso colega passa pela casa para tirar a leitura 30 dias mais ou menos depois do consumo. Portanto, já estamos a somar 30 dias. E como ele tem um calendário, tem que passar por um conjunto de casas dentro da sua área de trabalho. Ele passa mais ou menos pela mesma casa, mais ou menos à volta do mesmo dia do calendário do mês. De tal maneira que quando ele passa a tirar a leitura e deixa uma das faturas, a fatura correspondente àquele consumo só passa mais ou menos um mês depois para voltar a deixar a fatura daquele consumo. Isso para esclarecer que o nosso ciclo de faturação tem um desfazamento de cerca de 2 meses. As faturas que, por exemplo, agora estão a ser recebidas são de consumos de dezembro. Sim. Por aí. Não são do período anterior à crise. Muito anterior à crise. E as desta crise vão começar a ser recebidas a partir da segunda semana de já vão de refletir março, essa perspectiva de crise. Via ontem, se não estou a erro, um anúncio da Águas da região de Maputo, em que falava de um plano de reestruturação da empresa por perda de receitas, que é exatamente assim como vinha o anúncio. Como é que a empresa vai viver num quadro em que tem custos de investimento foram feitos na rede para o fornecimento e em que as receitas não estão a entrar? Porque as receitas necessariamente vão ter que refletir estes períodos de ausência de fornecimento. Exatamente, conforme o Jeremias faz referência, estamos a iniciar de fato um plano de reestruturação. Em que consiste o plano de reestruturação? Um plano de reestruturação consiste exatamente em reequilibrar aquilo que são as nossas despesas ao nível de receitas que nós vamos ter. Uma redução da produção no nosso nível em cerca de 50% que estamos a sofrer. Isso vai obrigatoriamente afetar os nossos meios humanos, meios materiais e meios financeiros da empresa. Então vamos ter que reequilibrar isso para a sobrevivência da empresa. Quase que podemos dizer que a empresa, a ADM, está a passar mensagens às pessoas de procurem meios alternativos porque não contem muito connosco. Será um pouco esta mensagem, não? Se calhar essa é muito pesada. Pois, dito desta maneira, mas a mensagem mas no fundo é isso que se quer dizer. A mensagem que nós passamos é de que precisamos de fazer um uso racional da água. Ou seja, precisamos de usar o mínimo que pudermos. Conforme dizia o colega da Aforam, esta situação também afeta a Aforam. Por via da pressão dos sistemas que a Aforam tem, e ainda se recorrermos ao fato de que o problema está na fonte, não temos chuva. Os nossos aquíferos, que é a fonte para os furos ou os pequenos sistemas da Aforam, que é também a fonte para o nosso rio Umbiluz, que abastece o sistema público, ela quando secar, seca para todos. Portanto, a saída aqui provavelmente não é fugindo para uns ou fugindo para outros, mas sim é preciso que haja essa mobilidade, mas é fazendo um uso racional da água, em primeira linha. A segunda linha é também uma linha de procurarmos fazer a reutilização da água sempre que possível. Por exemplo, a água depois de lavar a roupa pode ser reutilizada para lavar o chão, é uma reutilização. E também nas poucas oportunidades
da chuva, quando a tivermos, se pudermos captarmos essa água e poder reutilizar, também é uma boa forma. Muito bem, obrigado. Senhora Ruth, falou muitas vezes aqui da Suazilândia, que está tanto como nuclear. Havia uma pergunta aqui, que diligências é que o governo está a fazer? Portanto, há acordos internacionais no sentido de que os países que têm os rios, nomeadamente, a atravessá-los, têm de fixar uma determinada quantidade, deixar passar uma determinada quantidade de água. E tudo. No caso da Suazilândia, que impacta na capacidade de acedermos à água, a pergunta é: que diligências é que o nosso Estado, o nosso governo está a fazer para garantir que a Suazilândia deixa efetivamente passar os tais 40% da água que são, digamos, estão obrigados no âmbito dos acordos internacionais? Para poder responder com muita clareza esta questão, deixa-me tentar contextualizar um bocado a questão da presente situação em termos de seca. Dizer que para a região sul toda do nosso país não começou a ressentir desta seca só na presente época chuvosa. É uma situação que data desde 2014 para 2015, 2015 para 2016 e prolonga até então. E esta situação da seca, que é uma seca regional, atingiu outros países como a Suazilândia, como a África do Sul, como Botsuana, como Malau e outros países dentro da nossa região, na SADC. Eles estão a viver a mesma situação que nós, eles próprios. E permita-me dizer que em algum momento a África do Sul e a Suazilândia estiveram em situação ainda pior que a nossa. A Suazilândia chegou a fazer as restrições no sentido de abastecer a água para o consumo público uma vez por semana. Nós estamos aqui a fazer a comparação que temos que passar pela mesma situação, mas estamos a contextualizar que esta situação é da seca severa que não se verificava há mais de 20 anos. A última seca que nós tivemos com impacto significativo, mas inferior ao que estamos a viver agora, ocorreu na década de 90. 91, 92, na nossa base de dado histórica, é o que nós temos como seca que abateu a zona da região da Bacia do Umbiluz, que é onde temos a barragem dos Pequenos Libombos. Mas não chegamos a atingir esses níveis que nós temos agora. Eu até diria um pouco mais, que desde que Pequenos Libombos está sendo operado, nunca atingimos essas cotas. Depois que atingimos o nosso primeiro enchimento da Albufeira, começamos a explorar, nunca atingimos essas cotas. Não temos essas cotas na história. Então, isto é uma situação regional que tem que ser mitigado, e nós, como fonte para o enchimento... E há uma coordenação ao nível dos Estados? Exatamente, eu ia já para a sua questão, eu só estava a tentar contextualizar. Nós, a nível dos países da SADC, onde nós partilhamos várias bacias hidrográficas, no total de 9. Na Zona Sul, partilhamos, por exemplo, com a África do Sul, partilhamos com a Suazilândia, para este contexto que estamos aqui a falar. E na Suazilândia, como acabou de afirmar, nós temos um acordo, que é um acordo já, de certa forma, antigo, data desde a década de 70. 76, mais 76, exatamente. Que faz referência que 40% do escoamento gerado no White Umbiluz e Black Umbiluz, que são braços que nós temos do rio Umbiluz a montante, deve ser deixado passar para o território nacional. E perante esta situação que eu tentei aqui fazer o contexto, nós estávamos numa situação do Umbiluz e não ter escoamento. Zero. Quando nós temos um escoamento nulo, não há nenhuma percentagem de acordo que possa permitir passar qualquer que seja a quantidade de água. A Suazilândia, nas chuvas que nós tentamos incrementar um bocadinho o nível dos Pequenos Libombos, falei de 13%, depois passei para os atuais quase 16% que nós temos, começou a fazer uma descarga na ordem de 3,5 metros cúbicos por segundo. Não que eles não precisassem, mas tinham que ter esta partilha. E nós estávamos a falar aqui de partilha, mas em termos de um escoamento gerado, medido em determinadas estações e não exatamente a partir da boca
das comportas da barragem de Manjol. E temos que perceber também que a barragem de Manjol, que está a jusante, está a montante da nossa, é quase metade dos pequenos libumbos. E neste momento também está a cota, e chegou a ter cotas na ordem percentual de 3, 4, praticamente fechado, em outras palavras. O ministro das Obras Públicas disse, no âmbito desta crise, que ia iniciar-se um programa de pesquisa e exploração da água subterrânea para aproveitar a água drenada nas encostas. Em que ponto está isto? Se existe um estudo, de facto, que mostra, que nos possa dar uma ideia da quantidade de água que se possa explorar, de facto, a partir dessa perspectiva? Em termos de água subterrânea, há algumas fontes alternativas. Nós temos algumas zonas identificadas com aquíferos produtivos, que pronto, é preciso também avaliar a questão da qualidade, mas existem alguns aquíferos produtivos que podem ajudar, não diria talvez resolver completamente, numa situação que estávamos com uma fonte, que eram os pequenos libumbos, temos que adicionar mais outras fontes, mas essas fontes podem ajudar a minimizar esta situação. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, na zona de Marraquém, temos alguns furos produtivos, na zona da Manhissa também temos, Machava, Infulene, são locais que temos alguns furos, podemos ter alguns aquíferos que podem fornecer água para reforçar a situação atual que nós estamos a viver. Existe um estudo que possa mais ou menos dar uma ideia de quanto é que se pode tirar daí? Eu não queria aqui estar a adiantar muitos números, porque todos os dados devem sempre ser atualizados. Exatamente. Neste preciso momento, sem trazer muito detalhe, nós temos alguma equipe que está no campo, em coordenação com os nossos colegas do FIPAG, da Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, que estão no terreno exatamente a avaliar esta situação. Muito bem. Sr. Adriano Charuto, também volto a si. Num quadro, pronto, já disse que o vosso sistema está, nesta altura, a sofrer uma pressão, o que significa que, se a situação se mantiver, digamos, aquilo que eram as capacidades que vocês estimavam e o tempo que levariam, vai ser menos. Até que ponto isto afeta, do ponto de vista do vosso negócio? Bom, isso poderá afetar nós não podermos abastecer. O problema é afetar aqueles que são nossos clientes diretos. Já estão fora, muitos deles, do sistema público de abastecimento. Exatamente, esses estão fora do sistema público. Então, esses, em primeiro lugar, é que vão sentir o efeito direto disto, porque, em termos de negócio, uma vez que a produção continua sendo aquela e o consumo é que subiu. Então, até em termos de negócio de faturação, até pode subir, porque se era uma pessoa que consumia, passaram a ser 2 famílias, neste caso, queria dizer. Significa que a fatura daquela família ali vai ter que subir. É por isso que nós nos abrimos esta possibilidade, que é para as pessoas, quando tiverem uma fatura superior, se nós tivéssemos dito, não, vamos continuar sem esta abertura, eles haviam de dar água na mesma, porque o espírito de boa vizinhança, mesmo que alguém não diga, acaba prevalecendo lá. Agora, o que eu queria, se calhar, o que a mim me preocupa e que penso que poderia, se calhar, ajudar muito, poderia contribuir para resolver, para minorar o efeito desta crise, é que há uma espécie de sobreposição de projetos. O que eu quero dizer com isto? É que nós temos um fornecedor num bairro, nesses bairros de expansão. Ele está lá, iniciou o projeto lá, desenvolveu e permitiu que aquele bairro crescesse. Logo a seguir aparece a rede pública. A rede pública. Não é? Aparece, por exemplo, a FIPAG, está lá a fazer o mesmo trabalho na mesma zona. Não, quer dizer, os recursos do FIPAG e os do privado são do país.
todos os recursos pertencem ao país, estão sendo aplicados para uma determinada zona. Estás a chamar a redundância? Grande. Depois, um sistema de abastecimento não é barato para disputar um grupo de famílias que está naquela zona. E isso traz outro tipo de conflito. Nós poderíamos rentabilizar estes recursos se houvesse, de facto, uma coordenação. No sentido de uma complementaridade entre o Estado e o setor privado. Pois, mas aí está ligado ao tal papel do Estado, que não se pode furtar a responsabilidade do Estado com os seus cidadãos. É uma discussão interessante, não seria algumas coisas dialéticas. Eu não havia de considerar desfrutar disto, mas que houvesse uma organização e houvesse uma regulamentação. Aliás, eu já acompanhei algumas entrevistas do engenheiro Alvarinho a dizer isto, que é mais fácil controlar este tipo de atividades a um privado do que o Estado a si próprio. É mais fácil exigir. Muito bem, muito obrigado. Queria vos convidar para um intervalo, para rapidamente darmos a oportunidade aos nossos telespectadores para interagirem connosco em volta deste tema que nós escolhemos, portanto tem a ver com a questão do fornecimento da água e, pronto, enquanto rezamos para que chova mais, temos também que rezar para que não haja uma eclosão daquelas crónicas epidemias por essas alturas. Imaginem-se eclodisse uma epidemia de cólera por estas alturas em que há todo este um conjunto de políticas de extinção de água. Eu não sei o que é que seria de nós, do país no geral, mas são daquelas coisas que já deu para perceber, temos que apelar ao divino para que não aconteça. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, dando a oportunidade aos telespectadores para interagirem com os nossos convidados. Até já, não sai daí. Um país sem história é um país sem futuro. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 22 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que é que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas Eles sabem que Moçambique é um país viável. nós temos de ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida.
A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Linha Aberta. Já tenho indicação de que o Sr. Cadu Moreira está em linha. Boa noite. Muito boa noite, Guilherme Danda. Muito boa noite também para todos os jogadores da sua televisão e os futuros aí presentes. Não sei se vocês vão ouvir. Sim. E também felicitar o Sr. Rodrigues, a sua pertença de mesmo tranquila, sendo reposante boas. E também vou dar um ensejo para saudar a todos os namorados, a todos os namorados, os casados. Os casados é um namoro já definitivo. Bom, entrando concretamente no assunto, bom, para mim não sei o que traz isso. Poder de respeito tenho pela vontade. Pessoal, nosso técnico de som para nos melhorar o retorno no estúdio, por favor. Está conseguindo ouvir agora a perfeição? Pode falar. Eu estou a dizer que não sei o que traz de valor supletivo esse programa, porque há 3 semanas atrás, na fase em que se vinha quarta-feira, abordou essa questão, mas que, felizmente, de lá para cá, ainda não vê algo acontecer. Então, concretamente, o que quero dizer é o seguinte: nos anos 83 havia muita fome, mas a questão de água, pela informação que eu tenho, é que não houve problema de água. Então, não sei concretamente o que está acontecendo. Ano passado também, no mesmo espaço, o programa nesse caso, Linha Aberta, depois me gosto muito de saber que sugeriu que, para ver se chove muito na zona centro e norte do país, já um sistema de captação daquela água para cá na zona sul, para que, em tempo que há crise na zona sul, a gente possa aproveitar aquela água, mas não sei, o nosso executivo não tem tomado de conta burocrática nessas questões. Então, não sei se não está acontecendo, porque toda a vida que ainda muda foi para aumentar daquelas públicas por recursos públicos. Todo o discurso que ele teve, que eles devem procurar a solução, porque já estamos na capital do país, em que nós podemos ser uma capital, não porque outras capitais não sejam importantes, mas uma capital. Muito bem, muito obrigado, Sr. Cadu Moreira. Nem sempre foi devidamente perceptível. Peço novamente a minha equipa técnica para ver se nos dá melhores condições do ponto de vista de retorno do estúdio, porque de facto não estava muito bem perceptível o que estava a falar. Temos o Sr. Gabriel Mufundista em linha. Boa noite. Muito boa noite, saúde os convidados de hoje. Faça favor. De manhã, no café da manhã, falamos com o porta-voz da Água de Moçambique. O que está em causa agora, eles têm muito espaço nos bairros, deve continuar a abrir furos, por ser os moradores vão controlar aqueles furos. Porque está a acontecer, a FIBAC vai sair, se esperar da chuva, a unidade de tempo vai despedir todos os trabalhadores, vai ficar sem trabalhador, porque como vão receber sem entrar o fundo lá? É preciso que eles abrem os olhos.
tem muitos sítios, pode pedir um espaço, fazer furo, pedir espaço, fazer furo, então controlar aquela água, não esperar da chuva. Eu já falei com o porta-voz de manhã, essa coisa de tem furo, não está em casa, furo aonde, não está, Maputo está, tem muita gente. Aqui não temos aquela coisa de planeamento familiar aqui em Maputo. Está a nascer muitas pessoas. Vocês têm que contar que essas crianças só nascer. Precisa de água no estado. Se vocês brincarem, não ver o dia da manhã, vão passar mal, porque o estado deve garantir a água à população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice. Na prática está a referir-se à questão do planeamento. O presidente Filipe Inhosso visitou no fim de semana, sexta-feira mais exatamente, o Ministério das Obras Públicas. A principal crítica do presidente foi justamente essa, que não nos planificamos a tempo para esta situação, que podíamos ter nos acautelado de outra maneira. Foi o pronunciamento do presidente sobre esta matéria. Vamos continuar então a acompanhar. Sr. Cacilda, falando-nos a partir de Maputo, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Cacilda. Sim. Faça favor. Sim, eu queria falar sobre a restrição de água. Sim. Boa noite. Boa noite, estamos a ouvir. Pode colocar a questão. Eu tenho o maior problema de água. É o problema que nos leva a falar aqui, por favor, precisamente. Qual é a sua questão, Sra. Cacilda? De água. Eu estou no bairro Machaquel D. Sim. Sim, eu estou no bairro Machaquel D. Exato. Sim, mas é assim, eu não sei o que significa a restrição de água. Nós estamos há um mês, sem uma gota de água. Todos os dias deixamos a torneira aberta de manhã, fica a torneira aberta até amanhecer, não uma gota sequer. Agora, a gente não sabe ter restrição, porque há bairros que saem, sim senhora, um dia sim, um dia não. Mas nós nem um dia sequer, já um mês. Muito bem, muito obrigado, Sra. Cacilda. Vamos ouvir aqui o Sr. Afonso, vai certamente pronunciar-se sobre isso. Ele é o porta-voz da empresa Águas da região de Maputo. Vamos avançar então para outros telespectadores. Não sei se temos já alguém em linha. Temos alguém ou não? Sr. Milton fala a partir da Matola, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor, Sr. Milton. Sim, eu gostaria de participar no programa. Exato, pode fazê-lo à vontade. Ok, eu tenho duas questões. Primeiro tem a ver com a faturação da água. Alô? Sim. Pode falar, estamos a ouvi-lo perfeitamente. Sim. Primeiro tem a ver com a faturação da água. Fico um mês, 2 meses sem receber, sem sair nem sequer uma gota d'água, e não sei como é que do nada me aparece fatura de 3.000. Não consigo perceber isso. 2, as pessoas que vêm cá a fazer a leitura, eu não sei se têm acesso ao contador ou não têm acesso ao contador, pura e simplesmente fazem leituras que não existem, vem fatura 7, 8. Quando vou para reclamar, dizem que o Sr. Nilton não tem o que fazer, só pode pagar essa fatura. São essas coisas que não conseguimos perceber. Eu estou aqui a pagar, fui lá às águas, combinei de pagar a fatura, estou a pagar mensalmente. Mas agora com essa crise d'água, o senhor que das águas de Maputo disse que a água está a sair em dias alternados. Isso não é verdade. Eu fico 2, 3 semanas sem sair água, nem sequer uma gota. Hoje estou a comprar água. Que vontade terei eu de ir pagar a água, essa fatura de 20 e tal mil que eu tenho, que dizem que tenho que pagar, não tenho como pagar, se não tenho nenhuma gota. E essa questão dos dias alternados da água, se realmente fossem alternados, se saíssem de dia X, saem dia X, e sair com verdade, sair de verdade, mas não sai nada, absolutamente nada.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Nilton. Penso que a ideia principal ficou registada, a sua revolta por receber faturas e não poder consumir o produto, que é aquilo que de facto estão obrigadas as partes, um para pagar o serviço e o outro para fornecer o serviço no âmbito da obrigação contratual entre as duas partes. Vamos avançar para outros telespectadores. Senhora Altina da Liberdade, boa noite. Sim, bairro da Liberdade. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Eu tenho duas reclamações a fazer. Exato. Sim, primeiro é em relação às faturas muito elevadas que eu tenho pago. Antes, há 3 meses atrás, pagava 490. As faturas já começaram a subir para 1.900 e tal. Quando vou lá reclamar nas águas, eles dizem que esse valor é devido ao consumo de água que a senhora tem utilizado. Portanto, neste contexto, nós trabalhamos com o número do contador. Ora, porém, isso não consta verdade, porque aqui na zona não sai água. Não sai água. Eu já pedi que viesse uma equipe das águas para vir a verificar o que está a passar com o contador. Mas eu sei que ninguém vem, no entanto, eu tenho que pagar valores elevados. Muito bem, muito obrigado, Sra. Altina. Penso que a ideia essencial também já captamos. Não recebe, portanto, se recebe faturas elevadas sem usufruir, portanto, daquilo que é a contraprestação do seu pagamento. Vamos, portanto, avançar para outros telespectadores. Não sei se já teremos alguém, estamos a usar apenas uma linha. Temos sempre de deixar o telespectador desligado até entrarem os outros. Sr. José, falamos a partir da Machava, boa noite. Um assunto é o seguinte, fala-se agora de restrições de água, não é? Como é que antes não foi possível prever esse cenário? Como é que os senhores que cuidam de gestão de água no país não foram capazes de perceber que teríamos uma crise igual a esta há mais tempo? E a segunda questão é para perceber às quantas é que anda o assunto da utilização da barragem do Curumane para resolver este problema. É só isso. A barragem de Curumane é isso, não é? Curumane, sim. Ok, muito obrigado, Sr. José, pela questão que coloca. Vamos avançar para outros telespectadores. Não sei se temos mais alguém aí. Temos alguém ou não? Sr. Ricardo, fala-nos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sim, faz favor. Sim, é o mesmo problema, esse assunto de água. Sobre a restrição de água, desde que isto começou, aqui na minha zona, é a 3ª semana que não sai água. Zona, por favor? Alô? Qual é a zona? Matola, Ondada Gás. Ok. Matola Gás. Matola Gás. É a 3ª semana que não sai nem uma gota de água. Nem uma gota. Você deixa a torneira aberta, acorda os dias seguidos, vai apanhar assim como tu disseste. 2. Eu não sei como que isto vamos aguentar, e porque as pessoas que também nos vendiam água, a primeira semana comprei água a 1.300, a segunda semana era 1.500, hoje estão a cobrar 2,5, só para encher o meu tanque de 3.000 litros de água. Se isso vai até outubro, como é que uma família de 4, 5 pessoas pode sobreviver sem água? Porque até disseram que um dia sim, um dia não. Mas nem um dia sim, nem um dia não, nada acontece. Esta é a 3ª semana, fechei a 3ª semana no domingo antes do ano. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ricardo. Penso que a ideia essencial ficou. Levanta aqui o problema da especulação. Portanto, na verdade é isto. As regras de mercado funcionam assim. Quando a procura é muito alta, obviamente, e a oferta é baixa, temos esta situação de especulação do ponto de vista de preços
e começa a ser de facto uma realidade. Os vários carros cisternas circulam nas nossas cidades, Maputo, Matola, Boane, portanto, estão a cobrar preços exorbitantes que resultam então desta situação. Vamos a senhora França, que nos fala a partir do... Bom, é um senhor, não é? Pois, senhor França, peço desculpa, senhor França, fala-nos a partir do aeroporto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, é o senhor. Sim. Senhor França. Não percebi? Sim, okay. Nós estamos a sofrer aqui no Verde Aeroporto problemas sérios mesmo de água. Sim. Eu dizia que já estamos há um mês sem jorar nem uma gota de água nas torneiras. O que eu queria perceber, bom, é que eu liguei-me agora à televisão. Eu não sei, uma questão só que eu queria fazer quais são as medidas que a CEPAG está a tomar para que esta situação, pelo menos como disse anteriormente, né, que haverá mais restrição, mas agora já está a durar quase um mês. Não é restrição, é dia após dia que estamos sem água. Quais são as medidas que a CEPAG está a tomar para que reduza pelo menos esse tempo? É basicamente isso. Não sei se talvez já tenha dito alguma coisa, mas eu me liguei agora à televisão. Muito bem, muito obrigado. Vai ter certamente a resposta, Sr. França, à questão que levanta. Podemos atender mais 2 telespectadores. Estou a procurar se há alguma amplitude para tenhamos uma visão mais ou menos do ponto de vista geográfico da situação desta crise de água, que se tenha uma ideia, portanto, que não é exatamente um problema localizado, é muito mais abrangente do que na verdade podemos imaginar. Não sei se temos alguém ou não. Sr. Elton, fala a partir de Laulane, boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz a voz, Sr. Elton. Sim, cá a reclamação sim também ao assunto aí levantado. Não percebi? Sim, a reclamação é mesmo acerca da água. Exato. Sim, é que falaram-nos de restrições. Né? Eu entendi que restrições significava que tínhamos que ter um dia e o outro, se calhar, não fôssemos ter. Pois, está há quanto tempo o Elton sem água? Estamos, desde que falaram das restrições, não temos tido uma gota sequer de água. E já na distribuição normal cá na nossa zona tínhamos problemas. Portanto, o problema agravou-se, é isso? Sim, e agora mesmo não sai água, não sai nem tão pouco. Nós chegamos a não entender se é restrição ou se de certa forma é falta mesmo de água. E a CEPAG devia também comunicar-se conosco, dizer alguma coisa, mas nem levando-se aí para comunicar-se conosco. Muito bem, muito obrigado, Sr. França, pela sua colocação. Sr. França, não, Sr. Elton. Vamos ao último telespectador desta noite. Damos a oportunidade então ao derradeiro telespectador para também colocar a sua opinião. Não sei se temos já alguém ou não. Portanto, como eu disse, vamos dar a oportunidade ao derradeiro telespectador para colocar as suas questões à volta deste tema. Parece que temos já um telespectador em linha. Bom, já o temos ou não? Sr. Maneca, fala-nos a partir de Inhambane. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Manecas. Como é que está a situação em Inhambane? Sim, a situação aqui está normal, temos água 24 por 24. É uma situação oposta à cidade de Maputo. Mas eu queria comentar
à posição dos convidados aí. Me parece seriamente que os gestores dos sistemas de abastecimento de água no Maputo são mais reativos que proativos, porque entendo eu que essa questão poderia ter sido estudada antes e ter sido tomadas medidas para inverter a situação. Há tecnologias desenvolvidas em alguns países até que transformam a própria água salgada em água potável. Eu penso que, sendo eles proativos, poderiam até ter avançado nessas situações. Fora das outras questões que foram avançadas por tantos índices, uma das quais que é a criação dos poços, ao nível dos bairros, que também não foi vista esta questão, lamentavelmente. A outra questão que é interessante, que é usada também noutros países, que eu acho que temos essa capacidade para usar no nosso país, é criar um sistema de retenção das águas pluviais. Não vejamos, é que muitas das águas provenientes das chuvas, elas até, desaparecem, sem que essas sejam de facto aproveitadas para a vida da população. É lamentável, mas eu penso que gostaria de ouvir os convidados aí como é que eles ganham para aproveitar esse bem. Muito obrigado, Sr. Maneca. Nos falou a partir de Inhambane, que felizmente vive uma situação confortável, nada a ver com aquilo que se vive aqui na região, portanto, Maputo, Matola, Buane, relativamente à água. E, Sr. Manecas, vou começar precisamente por esta questão, colocando aqui a Sra. Ruth. Dizia que os gestores são reativos, portanto, e falava de que se não era possível prever algumas destas coisas, do ponto de vista de planificação. Queria ouvir o vosso comentário relativamente a isso. Se é certo que os eventos naturais não se prevêem com o rigor, se calhar que se prevê outros fenómenos, pode-se fazer uma previsão, mas pelo menos as fontes de abastecimento podíamos muito bem ter, que é um pouco este espírito que ele quer trazer, ter diversificado. Não ficamos à espera, portanto, que seja o Umbiluze a nos dar a água, portanto, que chova, que tenhamos atenção no Umbiluze. Até que ponto isto foi acautelado com tantas universidades que a gente, tantos engenheiros que a gente tem, o que é feito desse conhecimento todo relativamente a isto? E havia o senhor José também falou da questão do coro humano. Queria ver as suas... Senhora Ruth, por favor. Obrigada. Eu agradecer aqui as contribuições dos telespectadores. Como eu disse inicialmente, esta questão não nos apanhou de surpresa como gestores do recurso. Nós verificamos esta situação em termos de falta de enchimento do reservatório Pequenos Libombos desde a época chuvosa 2014-2015 e continua em 2015 e 2016 e prevalece até então. As medidas que nós fomos tomando foi procurar gerir este recurso de modo a que ele fosse sendo suficiente, sempre na expectativa da melhor época vindoura, portanto, de um ano para o outro. Só para termos uma ideia, já em 2015 começamos a retirar algumas utilizações dentro daquilo que é o contexto da utilização nos pequenos libombos, que é a parte, por exemplo, da produção de energia. Tivemos também que, com o andar do tempo, por causa da falta de bom encaixe nos pequenos libombos, retirarmos também percentualmente, de forma gradual, aquilo que é agricultura, procurando deixar o objetivo principal dos pequenos libombos, que é o fornecimento de água para o consumo público. Portanto, para tentar dizer que não nos já percebemos da situação só agora que temos as restrições neste nível, porque isso já vem sendo implementado desde a época anterior, ou seja, a época chuvosa anterior. Talvez a questão que era olhar as instituições do Estado do ponto de vista de um planeamento macro. Sim, ainda estou a caminhar para lá. Em 2020
2022 a previsão é que sejamos 36 milhões de habitantes. É para lá onde eu vou. Okay. É um êxodo enorme das populações para os centros urbanos. Exatamente. O que vai suceder nessa altura? Se calhar era mais nessa perspectiva. É para lá onde eu vou. Exato. Só que tem que partir de como é que as coisas aconteceram, porque há um telespectador que pergunta se ouviram isto agora. Quer dizer que em termos daquilo que é o reservatório dos pequenos libumbas, não vimos isso agora. E quais são as medidas que fomos tomando. Quando nós, no ano passado, o fenômeno continua a intensificar, antes das previsões desta atual que neste momento nós estamos, fomos fazendo aquilo que era a atualização da nossa base de dados em relação à localização dos aquíferos. É um relatório que nós produzimos, que é do consumo público, onde nós damos indicações sobre em que locais é que nós podemos encontrar água subterrânea para poder reforçar o abastecimento de água na Zona Sul. Este levantamento foi feito a nível da província do Maputo, uma parte de Gaza e uma parte de Inhambane, que era exatamente para procurar trazer resposta. Há um tempinho atrás eu falei neste programa que nós temos equipes no campo. As equipes que estão no campo neste momento, FIPAG, Direção Nacional de Abastecimento de Água, assim como a nossa Direção Nacional, que é tudo dentro do Ministério das Obras Públicas, não estão exatamente para localizar as fontes, porque esse trabalho já foi feito. Esses engenheiros especialistas que estão no terreno neste momento estão a estudar como trazer a água para a nossa mesa, posso assim dizer. Portanto, é um trabalho que vem sendo é verdade que a planificação poderia ter sido melhorada. Olhando a longo termo, aproveitando também responder aqui a questão da Curumana, a Curumana é uma barragem grande em termos de dimensão comparado com pequenos libumbos, mas ela, quando da sua construção não foi concluída, faltaram as comportas. E o ponto de situação neste momento é que estamos numa fase muito avançada. Estamos na fase para implementar aquilo que é o nosso projeto executivo para a colocação das comportas. Correndo tudo bem, as comportas não são fabricadas aqui em Moçambique, é um processo de engenharia de certa forma muito complexo, mas esperamos que, ao final deste 2017, tenhamos um trabalho muito visível na barragem da Curumana, que é para permitir elevar aquilo que é o nível de armazenamento da barragem da Curumana, para reforçar exatamente aquilo que é o abastecimento de água na cidade do Maputo, que é um trabalho combinado. Portanto, Curumana vai resolver em parte dos problemas? Vai resolver, porque se nós tivermos a Curumana cheia, se nós tivermos pequenos libumbos também cheios, é fácil gerir este recurso por mais tempo do que na situação em que nós neste momento estamos. Mas também não é só Curumana neste momento que está sendo intervencionado. Temos também Moamba Major. Moamba Major no Rio Comate principal visa também reforçar a longo termo as questões de abastecimento de água para a cidade do Maputo. Portanto, eu acho que em termos daquilo que é a visão macro do governo, a aposta neste momento é nessas grandes infraestruturas para o abastecimento de grandes sistemas. Mas também, paralelamente a isto, há pequenas barragens que nós, na nossa execução anual, sempre fazemos, não só para olhar para aquilo que seria melhorar questões de abastecimento público a nível das localidades, mas também para outras atividades. Portanto, esse é o trabalho que neste momento está sendo feito a longo curso, olhando para essas grandes infraestruturas. Em termos de abastecimento de água, mas também há outras iniciativas fora do abastecimento de água, em termos daquilo que é a criação de capacidade do armazenamento de água no país. Focamos muito em Maputo e no resto do país. Qual é a situação, qual é o risco de uma crise como esta bater-se sobre algumas das cidades do país? Qual é a situação real? Nós ainda temos muito desafio com relação àquilo que é o fornecimento de água para diversos fins. Se nós olharmos mesmo para a província de Gaza, neste momento a fonte que temos ainda na Zona Sul é a barragem de Massingir. Mas neste momento temos em curso o estudo de viabilidade, que também está a caminhar muito bem para a construção da barragem de Mapai. Mas este tipo de infraestruturas leva muito tempo para a sua concretização. Um pouco também na Zona Norte. Intervencionamos nos últimos anos
a barragem de Nacala, que já era uma barragem existente, mas não era suficiente. O que fizemos foi o alteamento para melhorar aquilo que é o nível do seu armazenamento, quase para o dobro da sua capacidade. Continuamos ainda a envidar esforços para reforçar aquilo que é a capacidade de abastecimento de água à cidade de Nampula. Neste momento temos a barragem de Nampula, que é uma barragem de certa forma não suficiente em termos de armazenamento para satisfazer a demanda, e temos estado a fazer também aquilo que são os sistemas combinados, usar água subterrânea e também usar-se aquilo que é a água superficial armazenada através das albufeiras. Portanto, não existe nenhum risco, ou se havendo, vamos lá, um processo de migração como aquele que nós vemos em Maputo, particularmente, algumas das grandes cidades podem também viver isto a qualquer momento. Eu não digo que não há risco. Eu falei de Nampula há pouco tempo. Nampula nós temos uma barragem que a sua capacidade permite abastecer a água só durante 12 meses. Portanto, esta barragem tem que ter um enchimento ano a ano. Se não temos o enchimento, não conseguimos satisfazer a demanda. Mas nesta zona norte em particular, temos estado também a fazer um sistema combinado. Já tivemos uma situação em Nampula de falta de água, mesmo porque Nacala estava sem água, quase que completamente vazio, e procuramos fazer o abastecimento a partir dos furos, neste caso recorrente à água subterrânea. Mas é preciso também acautelarmos aqui algum aspecto. A água subterrânea, se nós temos anos de seca muito repetitivos, também começa a escassear, porque a recarga também vem da chuva. Eu ouvi um telespectador que dizia, não podemos só depender da chuva. É verdade, sim, temos que ter outras fontes, mas é preciso também aqui salvaguardar que o próprio aquífero, ele é alimentado a partir deste ciclo hidrológico, que se não há chuva, ele não recarrega. Muito bem, muito obrigado. Peço aqui ao Sr. Adriano Charuto considerações em função do que os telespectadores colocaram aqui e dos desafios que acha que vocês, como fornecedores privados, têm e o papel que podem desempenhar como um elemento complementar e fundamental neste processo. Muito obrigado. Nós temos a fazer agradecer essas intervenções feitas aqui e alguns aspectos colocados. Eu queria destacar o facto de o abastecimento da água entre o fornecedor e o cliente há um instrumento de medição que é esse instrumento que deve comandar as duas partes. As pessoas têm que usar o contador, porque dizer que não tenho água desde não sei há quanto tempo e o contador a dizer que tem um consumo, às vezes é complicado. Eu queria apelar aos consumidores para também prestar mesmo atenção ao contador, que a faturação, por exemplo, quando dizem que são faturas elevadas, tem que ir ver o contador, o que é que o contador diz, porque não é só dizer que é elevada sem ver o que está lá. E pode ser verdade que as faturas são elevadas, não é? Então eu queria apelar nesse sentido. E em relação aos desafios, nós defendemos a possibilidade de o setor privado ser uma parte da solução dos problemas de abastecimento de água. Nós queríamos que o governo contasse com o setor. Com esses grandes projetos, sim senhor, os grandes projetos é que resolvem os grandes problemas, mas enquanto esses grandes projetos não aparecem, era preciso que o governo contasse com o setor privado como parte da solução do problema. Depois daquela convulsão que houve há uns anos entre o Estado e o setor privado, que avanços é que foram dados? Não, houve avanço sim, porque já há um decreto que regula a atividade do setor privado, do operador privado de abastecimento da água. E então, o que neste momento pode estar é 31 de dezembro de 2015. Então está neste momento numa fase de implementação. É verdade que nem todos os que estão envolvidos nesse processo conhecem o decreto permite a descentralização. Se vai a um distrito, o distrito já pode emitir a licença para alguém poder operar naquela zona, não sei quantos. Mas se vai a um distrito, pede
para iniciar a atividade, desenvolver aquilo com base ao regulamento ou ao decreto, eles nem sequer têm lá. Então nós temos esse problema. Queríamos pedir também, este é o nosso pedido, que houvesse um trabalho à volta deste decreto, não só para os operadores, como também para as entidades responsáveis por fazer cumprir esta coisa. Muito bem, muito obrigado. Vou terminar aqui com o Sr. Afonso Malman. Há várias questões que foram colocadas para a ADM, por favor, de uma forma sintética, muitas delas foram muito repetitivas. Sim, primeiro agradecer as contribuições e questões colocadas pelos ouvintes e que são pertinentes e que fazem parte daquelas que também temos estado a acompanhar no nosso dia a dia. Se calhar antes, também uma das questões que foi colocadas foi o que é que está-se a fazer, ou o que é que se vem fazendo para atenuar ou minorar essa situação, em jeito de complementaridade daquilo que os meus colegas do painel disseram. Também no terreno estamos no processo de reativação de furos, porque à medida que a nossa rede de abastecimento foi se expandindo, nós fomos encerrando alguns furos que nós tínhamos. Então temos um conjunto de pouco mais de 16 furos que estão nesse processo em reativação, exatamente para responder um pouco a essa crise de água que nós temos. E também há mais ou menos um conjunto de 6 novos furos que vão ser abertos já ao longo da baixa da cidade de Maputo, também para tentar responder a esta questão. E esse é um trabalho imediato que está a decorrer neste momento. À volta das questões, portanto, tivemos aqui questões de alguns de nossos telespectadores fazendo referência a uma parte dos bairros a que eu me fiz referência. Portanto, no início, a questão recorrente tem a ver com a questão das faturas que continuam chegando enquanto não se está a receber água. Essa questão eu teria feito referência no início do programa, quando eu dizia que as faturas do período da restrição, que começou há um mês e mais ou menos 4 dias, ainda não foram emitidas. Elas vão começar a chegar a partir mais ou menos da segunda semana de março. Essas que devem estar a ser recebidas agora referem-se a consumos de dezembro. Entretanto, e conforme dizia o meu colega do painel, um instrumento de fato que nos regula e que mais ou menos coloca-nos em transparência é a questão do contador. É preciso que de fato os clientes reparem no contador, e não só. Quando o leitor passa a deixar a fatura, ele deixa a fatura do consumo anterior, mas também faz a leitura que será objeto da fatura que vai ser deixada na vez seguinte. Ele faz questão de colocar a caneta, a leitura que ele tirou no verso da fatura. É preciso que os clientes também prestem atenção a essa questão. Para ver se cruza. Quando receberem a fatura. Está em conformidade, exatamente, para ver se está em conformidade. A outra questão é que também os clientes têm essa possibilidade de mandarem as leituras dos contadores para a nossa empresa. Nós temos aqui linhas verdes para os quais podem mandar, temos e-mail, se me der essa oportunidade até posso aproveitar aqui e passar. As linhas verdes para nós são 800, 700, 600, temos 840, 700, 600, temos 820, 700 e 600. Também temos o e-mail teleatendimento@adm.co.mz. Podem mandar assim mesmo que periodicamente as leituras e são registradas no sistema, e assim a fatura é emitida com base naquela leitura. Para as questões das faltas de água, é aquilo que eu disse, de fato estamos numa realidade nova para todos nós, para a qual não desejamos, mas que o grande apelo que nós fazemos é que essas situações, que nos sejam comunicadas também essas situações de faltas de água, para ver se nós mandamos as nossas equipes e para ver o que é que nós fazemos, naturalmente dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Vou pedir para que repita os números, penso que serão importantes, os contactos que deu há pouco tempo, as pessoas que tenham interesse em registrar.
Sim, os nossos contactos para quaisquer situações, tanto para o envio da leitura do contador, assim como para reclamações de faltas de água, nós temos 3 linhas verdes, que são 800, 700 e 600, 820, 700 e 600, 840, 700 e 600. Também temos o e-mail teleatendimento@adm.co.mz. Portanto, podem dispor dessa. Muito bem, vou agradecer a vossa presença aqui neste espaço. Oxalá que tenha ajudado a um esclarecimento aos vários cidadãos, sobretudo ao nível de Maputo, Matola, são as regiões mais afetadas por este problema da falta de água. Mas continuam então a monitorar no sentido de ir dando esta informação de interesse público às pessoas, porque como diz um velho axioma, sem água não há vida. Portanto, daí a importância de ter água. Boa noite a todos. Voltamos a encontrar na próxima semana, próxima terça-feira, em termos de linha aberta. Boa noite, até lá.